Como é que vocês estão sentindo a repercussão do público no som de vocês? Estamos nos sentindo muito bem, porque a gente tem a oportunidade de mandar ver e quebrar tudo aí para outras plateias que não nos conheciam. Um lugar onde as pessoas sejam loucas. Come on, flower, tell me, I love, come on. Oi, eu sou o Gui e há muitos artistas subestimados. Realmente há os grandes gênios reconhecidos, mas há aqueles que não têm seu devido reconhecimento. E desde que mandei meu iceberg sobre o Rogério Skylab, vocês me pedem para fazer o iceberg sobre ele, The Man, o quase Beatle brasileiro, Júpiter Maçã ou Júpiter Apple. Júpiter Apple. Júpiter Apple ou Júpiter Maçã é o nome artístico de Flávio Basso, um rockstar gaúcho que seguiu uma carreira musical solo consideravelmente curta, mas muito marcante. Ele é muito lembrado por entrevistas e pelas próprias músicas que ele fez que iam muito para o rock psicodélico. Júpiter já experimentou de tudo, já fez um rock and roll mais tradicional, já fez rock psicodélico como eu falei, ritmos parecidos com a bossa nova, tropicalismo, elementos de música eletrônica, cantou em português e inglês. O cara era foda. Para muitos, ele é a figura central do rock gaúcho. Queria explicar o que foi. Rock gaúcho é um estilo musical brasileiro que começou entre os anos 60 e 70, obviamente no Rio Grande do Sul, poderia ser mais aonde, pegando influência dos Beatles, psicodelia e do tropicalismo. Se você analisar o Brasil dessa época, entre os anos 60 e 70, você pode ver bem as influências. Nos anos 60 tinha a Jovem Guarda com Ye Ye Ye, que é referência a Beatles. Em 1968 teve o disco Tropicalia, ou Panis et Circenses, que é inspirado no disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Foi um disco gravado com vários artistas, entre eles Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee e o resto dos Mutantes. E por sinal, os Mutantes foram os principais nomes do rock psicodélico brasileiro dessa época dos anos 60. Com todas essas influências, grupos de rock no Rio Grande do Sul começaram a se apresentar em espaços pequenos, mas nos anos 80 o gênero explodiu indo pro Brasil todo. No dia 11 de setembro de 1985, pelo amor de Deus, não de 2001, teve o festival Rock Unificado. Lá, 10 bandas se apresentaram. Garotos de Rua, Taranatiriça, Júlio Reni e Quilômetro Zero, Engenheiros do Havaí, que esse é mais conhecido, Os Replicantes, Astaroth ou Astaroth, não sei, Prise, Banda de Banda, Os Eles e o que importa para Iceberg, a banda TNT. E adivinha quem fazia parte do TNT? Ele mesmo, Júpiter Maçã. TNT é a banda fundada em 1984 por Flávio Basso, o Júpiter, e Charles Master. Inicialmente, a banda tinha os seus fundadores mais Márcio Petrasco e Felipe Jodes. Júpiter saiu da banda em 1985 porque ficou descontente com o rumo que estava sendo tomado pela banda. O grupo lançou seu primeiro disco em 1987, também chamado TNT, e eu ouvi algumas músicas e a vibe é bem rock mais pé no chão, algo bem herdado de gringo mesmo. O Júpiter não chegou a gravar discos com a banda e saiu, pois eles não queriam adotar músicas, digamos, de sacanagem em seu estilo, coisa que mudou com outro grupo do Flávio. Bom, 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 faz aquela... Os Cascaveletes. Em 1986, Júpiter completou seus 18 anos e assim como todos os homens, ele teria que se alistar no exército, coisa que ele queria se livrar. Por sorte, o Júpiter foi dispensado. Após se livrar do exército, Flávio chegou em seu amigo Barea e disse: "E aí, vamos falar, cara? Falar sobre fazer um grupo de rock and roll?" Barea topou e Júpiter, contente, saiu pulando em cima da cama do amigo baterista. Barea relata como foi o convite de Flávio para o começo dos Cascaveletes. Eles montaram o TNT, foi um sucesso imediato, assim. Aí passou um tempo, eles brigaram e se separaram. E aí o Flávio foi lá em casa de manhã cedo, assim, um dia, virado, assim, me acordou
saí da banda, não sei o que, vamos fazer outra banda e tal. Eu, vamos, adorava eles, né? Aí topei. Fui liberado do quartel, então eu peguei, jurei a bandeira, peguei minha carteira de reservista, tal, e pensei, então tá, tô liberado do quartel, tô sem minha banda anterior, TNT, quer dizer, sou um desempregado, um legítimo vagabundo, tomei uma ceva já na saída, sozinho, bati na porta e disse, e aí, vamos falar, cara? Agora vamos falar então sobre um grupo de rock and roll. Para fazer o nome da banda, pensaram nos Beatles, que usa beat, de batida, com Beatle, de besouro. Então eles uniram Cascavel com The Marvelettes, um grupo vocal feminino, ficando Cascaveletes. Debaixo daquela sainha existe uma fogueirinha que deixa a bebê inchado, a minha salsichinha. Rock é uma coisa adolescente, né? Isso é uma coisa. O sexo está presente nessa fase. E, naturalmente a gente acaba falando nisso. É uma coisa que rola natural. As Cascaveletes fala muito a verdade, assim, não tenta forçar nada, não é que a gente já não tenha mais 15, 16 anos, que a gente tente forçar, botar esse tipo de letrinha, assim, fazer uma letra mais séria. Não isso é sério para as pessoas, é sério para a gente também, a gente vive isso, canta isso, fica bem mais natural e o público sabe disso. O boato espalhado é que o nome da banda teria vindo de uma família da máfia italiana, e as pessoas acreditaram. A formação da banda ficou assim: Júpiter Maçã, Neivan Soria, Frank Jorge e Alexandre Barea. Em 1987, a banda lançou uma fita demo com músicas como Mini Saia Sem Calcinha, Menstruada, Banana Split e Com Carinho e outras obras-primas. Nem preciso falar a vibe dos Cascaveletes, eles foram uma banda totalmente zoeira, com letras praticamente gráficas, relativamente ofensivas, mas de um modo muito bem humorado. Então recomendo ouvir os Cascaveletes, porque musicalmente e humoristicamente eles são fodas. Em outros cantos do Brasil, os Cascaveletes não fizeram um grande sucesso, mas localmente no Rio Grande do Sul ficaram conhecidos como um grupo relativamente popular e que fazia umas músicas meio de baixo calão. Isso rendeu uma certa censura em algumas rádios, em alguns lugares, por causa desse tipo de música. Beirava assim, quase o gráfico assim, mas de uma maneira sem ser vulgar, muito por causa do Flávio, né, do Júpiter, conseguia ter essa linguagem única que só ele tem, assim. E a gente falava exatamente o que a gente vivia, né? O que fez a gente se identificar com a galera dessa idade, até um pouquinho menos, um pouquinho mais, essa galera de 15 a 20 anos na época. E a gente falava a linguagem nossa, da nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul. A coisa do menstruado ali, por exemplo, né? É uma historinha que acontece com todo mundo. Quem não estava estudando vestibular, né? Na época não era tão fácil transar, por exemplo, como é hoje, né? Então é aquela meio obsessão de todo adolescente querer transar de qualquer jeito. Então isso passava muito nas letras. Woody Apple. Antes de 1995, Flávio se apresentava como Woody Apple ou com o próprio nome Flávio Basso. Esse nome, Woody Apple, era em homenagem a Woody Guthrie e a gravadora Apple Records dos Beatles. Só em 1995 que ele adota o nome Júpiter Apple ou Júpiter Maçã. O Júpiter no nome vem justamente do planeta e do deus Júpiter. Segundo o próprio Flávio, ele escolheu inconscientemente por ser algo definitivo. Acho que no fundo tem uma pretensão de algo definitivo. Rogério Skylab escreveu sobre mim uma coisa fantástica sobre... Enfim, foi uma carta manifesto no blog dele. E ele diz que eu sou uma pessoa que busca enlouquecidamente, desenfreadamente o definitivo. Eu acho que é isso inconscientemente quando eu adotei esse pseudônimo no inverno de 94. Numa situação até bem bizarra, você ia curtir, eu acho. Na escuridão da noite, enfim, no Parque Redenção, Parque Farroupilha, em Porto Alegre, eu adotei esse pseudônimo, acho que tinha a ver com a busca do definitivo, in a way. O primeiro trabalho onde ele assinou como Júpiter Maçã foi na fita demo Júpiter Maçã e os Pereiras Azuis. Esse álbum traz muitas músicas que são as mais conhecidas do Júpiter, como Um Lugar do Caralho, Misa Soltando 6MG Garota, Essência Interior, Pictures and Paintings, Não Há Amor em Sua Alma, que na verdade é As Tortas e as Cucas com outro nome e com outra letra, e outras músicas que são versões alternativas de faixas de discos que viriam depois, ou versões demo com letras diferentes, como é o caso de As Tortas e as Cucas.
Vamos falar um pouquinho, cara, sobre a sétima efervescência. Pelo amor de Deus. É o álbum de estreia da carreira solo do Júpiter Maçã, lançado em 1997, mas só em 1998 que teve o lançamento pro resto do Brasil. O disco é o mais conhecido do artista e não é à toa, isso aí é uma obra-prima. É um disco psicodélico e experimental do começo ao fim. Ele tem muitas faixas presentes no Júpiter Maçã e os Pereiras Azuis, só que até as músicas que já estavam nessa fita, na versão da sétima efervescência, ficou algo tão psicodélico e experimental que não parece a mesma música. Veja esse disco como uma grande viagem. Cada música consegue passar os mais diversos sentimentos. Algumas são um rock mais pé no chão, como Um Lugar do Caralho, com direito a um puta solo de guitarra. Outras são full psicodélica, como As Tortas e as Cucas. E também tem algumas que tem um tom mais melancólico, junto com algo meio maluco e psicodélico, como Eu e Minha Ex e A Querida Superist versus Mr. Frog. Por sinal, Eu e Minha Ex se tornou uma das músicas, se não a música mais famosa do Júpiter Maçã. O disco tem 14 faixas e, como eu disse, muitas não são exclusivas desse disco. A clara influência desse álbum vem de Pink Floyd, Beatles, especialmente com Sgt. Pepper's e parte do álbum Revolver, que muita gente esquece, mas o álbum Revolver dos Beatles é extremamente psicodélico em muitos momentos e também tem uma influência do movimento tropicalista brasileiro. Esse álbum também tem surrealismo e, inclusive, assim como em muitas outras músicas do Júpiter, nas faixas presentes desse disco, há citações de artistas de modo direto, como Bob Dylan, Beatles e Syd Barrett. A influência desse disco no estilo de artistas underground foi muito alta, com inclusive existindo muitos covers dessas músicas, e o mais conhecido provavelmente é o do Rogério Skylab, o Rogério Skylab, tanto faz do jeito que você fala, de Eu e Minha Ex, que até o próprio Flávio já disse que é a melhor versão da música dele. Aliás, você sentou no piano, aí eu fiquei puto contigo, porque você foi sentar no piano pra cantar Eu e Minha Ex, e aí eu fiquei puto, né, cara? Lógico que você tem a melhor versão de Eu e Minha Ex. Lógico. Rogério Skylab. Tem um iceberg só dele aqui no canal, mas pra quem não sabe, ele é um músico carioca que é maluco pelo trabalho do Júpiter Maçã. Já foi entrevistado por ele e também já entrevistou ele. Já escreveu sobre ele, já fez cover das músicas dele. Cara, a imagem do Skylab é extremamente ligada com a do Júpiter Apple. Tanto que eu conheci o Júpiter por causa do Rogério, naquela entrevista do programa Matador de Passarinho, onde o Flávio veio sobre efeito de entorpecentes. Me fala mais da puta e da vadia, da diferença. A puta tem a pegada maravilhosa. A vadia não enxerga às vezes ao longo do alicerce. O Skylab já disse ser fanático pelo trabalho do Júpiter e também já contou que pega muitas referências de outros artistas. E acho que é nítido o fato dele se inspirar no Júpiter, especialmente em discos mais experimentais e porque ele já fez cover de Eu e Minha Ex e da Marchinha Psicótica de Dr. Sup. Júpiter, para mim, é uma das personalidades mais importantes do rock brasileiro, entendeu? Do rock brasileiro, uma das personalidades mais importantes. O Júpiter Maçã tá acima de tudo isso aí que você está falando. Tá acima de tudo isso que você está falando. Jura? Como compositor, como performance no palco. O Júpiter tá acima de tudo isso aí. Inspirações. Como foi dito anteriormente, o Júpiter Maçã não tirou seu estilo musical e toda a sua arte do nada. Ele se inspirou nos Beatles, nos Tropicalistas, Bossa Nova, música eletrônica em um álbum específico. No início de carreira ele tinha uma pegada bem a cara de bandas americanas e inglesas dos anos 60 e, claro, se inspira no Pink Floyd. Fora que tem uma música onde ele referencia diretamente Caetano Veloso, tanto na letra quanto no clipe. Inclusive, na entrevista do programa Matador de Passarinho com Rogério Skylab, ele diz que o grande mestre dele é Syd Barrett, um dos fundadores do Pink Floyd, e ele é referenciado na música Um Lugar do Caralho no trecho Sozinho pelas ruas de São Paulo, eu quero achar alguém para mim, um alguém tipo assim, que goste de beber e falar, LSD que irá tomar, e curta Syd Barrett e os Beatles. Novamente, um reforço da ideia que ele se inspirou em Pink Floyd e na fase psicodélica dos Beatles. Você faz uma homenagem a Syd Barrett? Não. Eu quis tocar em Syd algumas vezes, inclusive fisicamente, porque eu precisava tocar em Syd, porque ele era meu mestre. O meu maior mestre, o maior de todos. O maior? Eu respeito você e você
e todos os que vêm antes. Mas Cid Amar. Plastic Soda é o segundo álbum lançado pelo Júpiter Maçã. Diferente da sétima efervescência, ele é totalmente cantado em inglês. Tem longas faixas instrumentais que são psicodélicas, chegando no nível onde parece aqueles quadros modernos, onde você olha e não tem que ver, e sim sentir. Na verdade, até a capa de Plastic Soda mostra bem isso, porque é extremamente abstrata, e por algum motivo me lembra Guernica, de Pablo Picasso. O disco tem 13 faixas, com uma delas se chamando Plastic Soda, dando nome ao álbum. O disco mistura elementos de jazz, samba e bossa nova, apesar de ser cantado em inglês, o que pra mim é um conceito muito foda, porque causa uma certa quebra de fronteiras e contradição por serem estilos brasileiros, no caso da bossa nova e samba, sendo interpretados em inglês. Plastic Soda possui músicas na casa dos 10 minutos de duração, que sinceramente pra mim é inspiração vinda do Pink Floyd. Não que eles sejam os únicos que tinham músicas longas, mas considerando que é o Júpiter, é bem provável que se inspirou neles mesmo. Eu considero esse disco muito bom, mas entre todos os discos do Júpiter, pra mim, esse é o mais fraquinho, justamente porque os outros 3 que tem são tão icônicos que é difícil competir. As faixas que mais gosto de Plastic Soda são Collector's Inside Collection, Plastic Soda, The True Love of the Spider, Breeds of the Redemption Park, que é uma referência ao Parque da Farroupilha em Porto Alegre, e por fim, gosto demais da música 24 Hours Nude, porque é maluquice pura. O disco rendeu ao Júpiter um prêmio de melhor compositor do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Júpiter Maçã Show foi um programa da MTV, obviamente apresentado pelo Júpiter Apple. Contava com bastante música, entrevista e um fundo maluco. Nesse programa que Rogério Skylab teve seu primeiro encontro com Flávio Basso. No programa ele também entrevistou o próprio Skylab, Vander Wildner, Didi, Quiabo, Kika, Clara e também o Thunderbird. Todas essas entrevistas que falei estão disponíveis no YouTube. A melhor coisa dessas entrevistas é o jeito do Júpiter e a forma que ele mistura inglês e português. E também porque, tipo, essas entrevistas parecem mais sketch do Hermes e Renato. É muito bom, é muito engraçado também. Help, anybody help, just not anybody help, don't need someone help. Modern Kid é uma música do Júpiter Maçã composta para fazer parte de um clipe dirigido por André Peniche e foi produzida por Luiz Thunderbird. Uma coisa curiosa é que a gravação do clipe ocorreu no mesmo dia ao longo de 14 horas e fez o Júpiter ser indicado ao prêmio de clipe do ano no Video Music Brasil 2009. O clipe é todo em preto e branco, o que segundo o André Peniche deixou a equipe artística abismada, pois fizeram um set de um jeito bem especial, bem colorido. Então 10 anos depois do lançamento de Modern Kid, André Peniche lança o clipe novamente, só que em 4K e em cores. Eu acho essa música muito foda e é uma das mais icônicas do Júpiter, e o clipe é muito bem dirigido, e por sinal, a letra de Modern Kid é toda em inglês. Uma Tarde na Fruteira é o último álbum de estúdio lançado por Júpiter Maçã no ano de 2007. Para mim, é uma outra obra-prima dele. Foi lançado pela gravadora espanhola Elephant Records e tem faixas em português e inglês. Também possui músicas inéditas e faixas que já tinham em outros discos do artista. Uma coisa curiosa desse disco é que ele tem duas versões, a da Elephant Records mesmo e a da Monstro Discos, que é brasileira. E eu considero a versão da Monstro Discos capada, porque remove faixas que são de músicas que já existiam e deixa apenas as faixas em português. Mas a versão que você vai encontrar em streaming geralmente é a da Elephant Records. As músicas mais famosas do disco são Síndrome de Pânico, Beatle George e a Marchinha Psicótica de Dr. Sup. A crítica recebeu o disco bem, o vendo como uma reconstrução do tropicalismo, porque é isso que esse disco é mesmo. Uma coisa curiosa é que desse disco o Skylab já fez cover de duas músicas, a Marchinha Psicótica de Dr. Sup e de Na Casa da Mamãe. E o filme Woodstock, Sex, Orégano e Rock and Roll usou as músicas A Marchinha Psicótica de Dr. Sup e As Mesmas Coisas na trilha sonora do longa. Ok, eu tenho certeza que alguém deve estar achando esquisito
esquisito ter pulado um disco do Júpiter, afinal, esse é o último disco dele, e ele fez 4. É que o terceiro disco do Flávio é tão diferente e até meio esquisito de forma positiva, que merece ficar mais embaixo no iceberg. Mas não quer dizer que terminei de falar de Uma Tarde na Fruteira. Beetlejuice é uma das faixas presentes no disco Uma Tarde na Fruteira, mas há registros em vídeo dela sendo performada em 2005, 2 anos antes do disco. Beetlejuice é uma clara homenagem a George Harrison, com ele sendo tal Beetlejuice referenciado na letra. Segundo Flávio Basso, ele fez essa faixa em uma época onde ele estava em rehab, que quer dizer reabilitação, e que o Beetlejuice é um cara muito assertivo e que escreveu essa música pra ele. Isso fica nítido na música em trechos como: eu deveria parar de beber, porque eu não estou fazendo bem a quem me ama. Também tem a parte que diz: devia me converter ao hinduísmo, comida vegetariana, mantras e krishnas. Essa parte é interessante, pois George Harrison começou a praticar o hinduísmo, e isso afetou bastante a carreira musical dele na época, né? As músicas dele ficaram mais, digamos, indianas, entre aspas. Aonde foi parar aquele menino que queria cantar como o Beetlejuice? Nesse trecho vemos que o eu lírico, no caso o próprio Flávio ou Júpiter, se sente perdido, afinal ele não acha aquele velho Flávio que apenas queria ser como George, um verdadeiro Beatle. Eu acho essa música uma obra-prima, porque ela reflete bem sobre toda a obra do Flávio. Ela está presente no último disco dele, mas sinto que ela casa bem com a primeira faixa do primeiro disco solo dele, Um Lugar do Caralho. Em Um Lugar do Caralho, o eu lírico busca um lugar especial para ele, com pessoas especiais, enquanto ele mesmo está sozinho, como demonstra na letra dessa música. Já em Beetlejuice, o eu lírico não quer achar um lugar legal, ele quer achar a si mesmo, porque quem está perdido é ele. É uma música muito criativa, muito bonita, que fala sobre autodescoberta, tanto em, digamos, princípios quanto espiritualmente, e isso é do caralho. Homossexual e Sobre um Céu de Blues. São músicas de um single da banda Cascaveletes, no lado A tendo Homossexual e no B tendo Sobre um Céu de Blues. A Sobre um Céu de Blues é um dos maiores sucessos dos Cascaveletes e rendeu até entrevista na televisão a respeito da música. Sobre um Céu de Blues tem esse nome, mas não é blues. É uma música bem tranquila e tocou muito nas FMs gaúchas. Já Homossexual aborda um tema polêmico para a época que saiu. A letra fala sobre o lírico apaixonado por uma garota que ele descobre ser homossexual depois. Essas duas músicas em específico são um destaque dos Cascaveletes por serem músicas muito diferenciadas. A música lá do A do disco até tem um ar relativamente cômico, mas nada a nível menstruada ou mini saia sem calcinha. Eu vou dar uma amostra aqui. Conheci uma garota com fama de promíscua, sem muito papo, nós fomos pra cama, num motelzinho, tipo pensão. Na manhã seguinte ela me disse que amava uma garota. Antes dessas músicas, a banda tinha a fama apenas de fazer músicas com letras sujas, e inclusive rendeu censura em rádios, como eu disse, e o Júpiter até brinca com isso em uma entrevista. Estreiei, né, os Cascaveletes estrearam na Rádio Ipanema, fechando a rádio, né, pela censura, e depois reabrindo, dessa vez com muito mais radicalismo e com uma porta daquelas giratórias de 360 graus, porque dela passou a vir a ser uma rádio radical. Mas o que? Foi Nega Bombom? Foi Nega Bombom, veio junto com Banana Split, Mini Saia Sem Calcinha. Eu acredito que essas tenham chocado, aspas, um pouco mais a sua época. Porque as mães, porque as famílias estavam almoçando tranquilas e de repente começava assim, menstruada, mas mesmo assim eu vou e a filha adolescente. Sim, tá. Menstruada. Junto Nega Bombom tem tinha de verão, pô. De verão é espetacular. Aí tu vai explicar pro seu filho adolescente o que é uma tinha de verão? Né? Os Cascaveletes fizeram um serviço, né? Aos pais, na verdade. Na verdade, bom, nem vou falar.
é o nome de uma música do Jupiter Apple que estreou no disco Júpiter Maçã e os Pereiras Azuis, mas ficou mais conhecida por sua versão em A Sétima Efervescência. Decidi dar um destaque para essa música e mais abaixo nessa camada do iceberg porque a letra dela é muito inteligente, debochada e fala de assuntos até que bem pesados. A faixa conta a história de uma garota que é viciada em Lexotan, um remédio calmante que vicia muito. Ela inicialmente começou a tomar um remédio por problemas ligados à ansiedade, mas ela ficou viciada e enfrenta problemas em sua vida amorosa e está em busca de um amor. É mais uma música do Júpiter que fala sobre encontrar algo que goste, assim como Um Lugar do Caralho e Beetlejuice, mas essa é totalmente psicodélica e tem elementos de acid rock. Civilization. Civilization é o terceiro disco de Júpiter Maçã, lançado em 2002. Ele mistura rock progressivo, rock psicodélico, space rock, rock experimental, rock eletrônico e acid rock. É uma mistura desses ritmos. As músicas de Civilization são longas e o álbum tem 1 hora e 17 minutos de duração e consegue ser o disco mais louco do Flávio. Ele é futurista e inclui muitos elementos de música eletrônica para gerar o que vejo como uma real ambientação futurista. As faixas que mais gosto são The Homeless and the Jet Boots Boy, The Futuristica Watts, Exactly, Tropical Permanent Holidays e por fim a Civilization. Na entrevista do Matador de Passarinho, Júpiter, claramente drogado, mas falando, diz que ele não sabe por que fez esse disco futurista, pra quem fez ou pra onde ele vai. E mesmo ele estando maluco, é isso que senti com esse disco, porque ele é muito doido, e isso é o que fez ele ir pro fundo desse iceberg. Mesmo eu achando ele mais legal que Plastic Soda. Eu acho ele mais legal que o Plastic Soda por causa da ambientação do disco, digamos assim, e por causa da primeira faixa do Civilization, que pra mim já leva o disco todo, é muito foda. E vamos falar em Civilization? Civilization é um disco futurista que eu não sei exatamente de onde veio ou para onde vai, e para quem eu fiz ou para quem vai. É o disco que eu mais gosto. Júpiter Maçã e eu. Tem um vídeo no canal Music Thunder Vision onde o Thunderbird fala a importância do Júpiter Maçã na carreira dele, na vida dele. Eles eram amigos e já tocaram juntos, e como eu disse antes, ele esteve envolvido na produção de Modern Kid, que é uma música muito conhecida do Júpiter Maçã. Esse vídeo é muito bom porque o Thunder fala como ele conheceu o trabalho do Flávio, que foi com uma coletânea de rock gaúcho que tinha o TNT no meio, bem diferente do meu caso, que foi por meio da entrevista do Matador de Passarinho. Então, eu conheci o primeiro trabalho do Júpiter numa coletânea que foi lançada no Brasil, chamava-se Rock Grande do Sul. Ali haviam algumas bandas que foram muito importantes para mim. Replicantes estava nessa coletânea. Engenheiros do Havaí estava nessa coletânea. Garotos da Rua estava nessa coletânea. O TNT estava nessa coletânea. E quem estava no TNT? O Flávio. E depois que o Júpiter saiu do TNT, ele veio com uma outra banda que deu um tapa na minha cara, que foram os Cascaveletes. Programa da Angélica. Em 1987, os Cascaveletes e, claro, com o Júpiter se apresentaram no Programa da Angélica. Mas esse programa era infantil e as músicas dos Cascaveletes eram pornográficas. E mesmo assim rolou, os caras cantaram uma música chamada Eu Quis Comer Você. E o bizarro, suas criancinhas rindo, dançando e até cantando junto da banda. Mas tem uma hora que mostra uma menininha e ela tá com uma cara de tipo, que porra é essa? Eu não sei se eu estaria com umas crianças alegres ou como essa garotinha aí, mas que é bizarro pros dias de hoje, é. Obrigado por terem vindo. A gente vai tentar no Rio de Janeiro aí pra fazer bastante shows agora, no início de abril. Onde é que você pode dizer onde é que vão ter os shows e tudo? Já tá. No entanto, para os anos 80 e 90,
não é tão bizarro assim. Os Mamonas, por exemplo, depois dos Cascaveletes, tiveram aquela carreira meteórica e tal, e eles foram em programas de televisão assistidos por crianças e cantaram músicas como Vira Vira, que descreve uma suruba, Sabão Cracrá e etc. Então são coisas que eram aceitáveis antigamente, mas hoje em dia, se pá, renderia até uma certa intervenção do governo, como já aconteceu quando o SBT passou South Park na TV aberta. Carreira no cinema. Além de atuar na arte das músicas, Júpiter Maçã também foi um cineasta. Ele foi ator e diretor de filmes. Um dos filmes que ele fez se chama Apartment Jazz, e a trilha sonora é um álbum que foi disponibilizado em 2021 por André Peniche. E acreditam que a cópia do disco que o André tem é a única que existe. Júpiter também aparece no filme Mundo Invisível, também é um filme inacabado chamado Jane's Nightmare, dirigido pelo próprio Jupiter Apple. E esse filme, Jane's Nightmare, contaria a história de um violinista interpretado pelo próprio Flávio, que busca seu alter ego em uma aventura onde acha personagens católicos, enquanto uma menina dorme. E tudo isso, na verdade, é um pesadelo na cabeça dela. O Flávio, além da direção e o papel do violinista, ficou com o roteiro e a trilha sonora. Uma pena que nunca veremos esse filme. O máximo que há é o trailer dele no YouTube. Entrevista com Funéria. Júpiter Maçã foi entrevistado no programa Infortúnio, onde a personagem Funéria do desenho Fudêncio e seus amigos entrevista o Flávio Basso. E surpreendentemente, nessa entrevista, ele não está agitado, não está, digamos, fora de si como na entrevista do Skylab. Ele está, na moral, conversando com o desenho. Uma coisa curiosa é que Funéria pergunta ao Júpiter o que ele quer que esteja escrito na lápide dele, no caso isso se chama epitáfio. E Flávio diz que quer que esteja escrito: aqui jaz Conde Flávio Cisembar Basso, nascido em 1822, morto em 2510. Essa parte da entrevista é tensa porque ele diz que morreu em 2510, e na vida real ele morreu em 2015, que é um número bem parecido, é só trocar a ordem dos caracteres que dá o mesmo número. Isso é uma puta coincidência. Me responda, o que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Aqui jaz Conde Flávio Cisembar Basso, nascido em 1822, morto em 2510. Morte de Jupiter Apple. Flávio Basso faleceu no dia 21 de dezembro de 2015. Segundo o Departamento Médico Legal, a causa da morte de Júpiter Maçã foi falência múltipla de órgãos, e segundo a produtora dele, ele morreu batendo a cabeça após cair no banheiro de casa. Mas essa versão é contrariada, porque ele fazia tratamento para cirrose e estava lutando contra o vício em drogas. A versão mais conhecida da morte de Júpiter Maçã é que ele teria morrido em decorrência desses problemas de saúde, e não pela queda do banheiro em si. Talvez até tenha ocorrido uma queda no banheiro, mas essa queda talvez tenha ocorrido por causa de alguma coisa causada por esses problemas. Clipe inacabado. No álbum Uma Tarde na Fruteira tem a faixa Síndrome do Pânico, que tem um tema autoexplicativo. Se é autobiográfico ou não, aí não sei. O clipe foi gravado em Porto Alegre em 2006 e está disponível no YouTube, mas está incompleto. A razão dele estar incompleto eu não sei, tanto que nesse disco tem outra música com clipe, no caso, a Marchinha Psicótica de Dr. Sup, e esse sim está completo. Síndrome do Pânico tinha um puta potencial de ter um clipe da hora, é uma pena que ele não foi finalizado. Filho. Júpiter Maçã teve um filho chamado Glenn, que morreu no dia 3 de novembro de 2001. O que dá a entender é que a perda do filho abalou muito Júpiter, e isso fez com que ele se afundasse mais nas drogas e bebidas, que provavelmente fizeram ele morrer tão cedo. Há fotos do Flávio com Glenn desde quando o filho era bebezinho até quando ele estava mais crescido. Glenn morreu em decorrência de doenças. Há fontes que falam que ele morreu de hepatite autoimune, enquanto há outras que descrevem que ele morreu de outra doença. Não há muitas informações sobre o Glenn, e inclusive também não tem muita informação sobre a vida pessoal do Flávio Basso em si. Assalto. Em 2016, após a morte de Flávio Basso, os pertences dele foram roubados em um assalto. Literalmente, um ladrão parou a irmã e o irmão do Júpiter Maçã, que estavam indo de carro para a casa da mãe para deixar o acervo de coisas da carreira do irmão. Mas eles foram surpreendidos por um assaltante que levou tudo.
roubou fotos, documentos, roupas, VHS, CD e até contrato com gravadoras que Flávio fez quando estava vivo, né? Porque o ladrão roubou o carro e no carro tinha tudo isso aí. Cláudia e o outro irmão de Júpiter Maçã chegavam na casa da mãe na quinta-feira da semana passada para deixar o acervo de trabalho do músico, que estava guardado com uma tia, mas foram surpreendidos por um assaltante. Eu passei a chave para ele, mas na hora que eu percebi o que estava acontecendo, me deu um pânico, né, assim. Dentro do carro, documentos, roupas, fitas VHS, CDs e até contratos com gravadoras. O trabalho de uma vida inteira que agora ninguém sabe onde foi parar. Rehab. Júpiter Maçã ficou internado em uma clínica de reabilitação em São Paulo por cerca de 1 ano e meio. Ele ficou indo e vindo nessa clínica. O motivo da internação foi o vício dele em álcool e em barbitúricos. Não achei vídeo onde ele fala diretamente desse incidente, mas no vídeo onde ele fala do programa Matador de Passarinho do Skylab, ele comenta um pouco sobre esse rehab e cita essa questão dos barbitúricos. E por sinal, aqueles momentos do Matador de Passarinho foi um tempo antes dele conseguir se livrar desses vícios. Há cerca de 6 meses, mais ou menos, eu entrei em um rehab total, ou seja, de abandono de todas as químicas. E isso inclui os barbitúricos. Que eu estava tomando, por sinal, por demasiado. Então eu larguei toda a química. E é isso, está tudo absolutamente, completamente muito bem. Muito obrigado por se preocuparem comigo, eu estou muito bem. Lançamentos póstumos. Após a morte de Júpiter Maçã, tiveram 8 lançamentos póstumos. Um deles já foi citado aqui, que é a trilha sonora do filme The Apartment Jazz. Também teve The Man Was, que é considerado o 5º álbum de estúdio de Júpiter, que foi gravado em 2013 por Douglas Casinotti e só saiu em 2022. Também teve Sugar Doors, que pode ser considerado outro álbum de estúdio de Flávio Basso, mas esse aí só saiu em 2023. E diferente do anterior, é fácil de achar em streaming, etc, porque diferente do outro, não saiu em tiragem limitada. Esse disco é interessante, pois há uma versão em inglês da música As Tortas e as Cucas. Essa música está presente no álbum A Sétima Efervescência originalmente, mas ganhou uma cara nova nesse disco, e não foi só ela. Muitas músicas desse disco, na verdade, são versões, digamos assim, demo de faixas que viriam para o disco Uma Tarde na Fruteira. Afinal, esse disco meio perdido, entre aspas, foi gravado no ano 2000, após Flávio voltar de Londres, e Uma Tarde na Fruteira saiu bastante tempo depois. Também tiveram lançamentos de gravações de performances ao vivo e também de singles dele, como Cerebral Sex, que tem clipe no canal do André Peniche, Ano 21, número 4, Incredible News, que é uma gravação ao vivo, Systematic Lover, Dean Moran e por fim, Talentoso. Júpiter Day é um evento anual que celebra toda a carreira de Flávio Basso em sua homenagem. Ao que vi, o evento tem até meio que uma banda própria e celebra literalmente toda a carreira do Júpiter, não se prendendo apenas na sétima efervescência, como a maioria das pessoas se prendem, porque é fácil falar que é fã do Júpiter Maçã e só gostar do disco mais famoso dele. Então, revisitam até a época do TNT e Cascaveletes, é um evento que parece ser bem legal. Incêndio no apartamento em Porto Alegre. No programa Matador de Passarinho, Rogério Skylab fala que André Peniche, o diretor de clipes do Júpiter Maçã e tals, disse a ele que o Flávio tinha materiais que nunca foram lançados. Aí, mesmo todo maluco, Júpiter responde de maneira meio lógica, falando que André Peniche tem suas maiores obras vivas, mas algumas foram queimadas em um incêndio em um apartamento de Porto Alegre, porque o negócio é rock and roll. O Flávio ia complementar seu raciocínio, mas o Rogério começa a coringar e desvia a atenção do Júpiter. Em outra entrevista com ele, digamos assim, mais sóbrio, ele explica um pouquinho melhor esse incêndio no apartamento de Porto Alegre. Tem um camarada, André Peniche, que fez um DVD, que fez um vídeo maravilhoso, né, contigo, e ele chegou a falar um dia para mim que você tem um material que nunca foi mostrado. Me fala um pouco sobre esse material. André Peniche tem minhas maiores obras vivas hoje. Mas algumas foram queimadas em um apartamento em Porto Alegre porque o negócio é rock and roll. Então,
I'm Japanese. What's happening here? O comentário que tu fez com o Skylab naquela entrevista, tu disse que muitas das tuas obras foram perdidas no apartamento em Porto Alegre, no incêndio. Foi muita coisa perdida mesmo? Não era um incêndio, era uma suruba. Yes. Daí a suruba se tornou um incêndio. Não, o incêndio se tornou suruba. Muito bom, cara. Queda da janela. Em 2012, Júpiter Maçã caiu do segundo andar do prédio onde morava. Ele se machucou um pouco e teve que cancelar shows. A história que ele contou é que foi um acidente, mas na entrevista do Matador de Passarinho, Skylab diz que acha essa história esquisita e pergunta se foi uma tentativa de suicídio. Júpiter não responde e simplesmente apaga. E depois disso, a entrevista acaba. Aquele lance que você caiu lá do segundo andar, aquilo ali foi suicídio? Tentativa de suicídio? O que foi aquilo? Porque você fala que você queria dar uma volta pela janela, sair pela janela, mas aquele papo não é aquilo ali mesmo, é meio estranho aquele papo, né? Mas já comi. Esse foi meu iceberg sobre o Júpiter Maçã. Eu quero encerrar esse vídeo pedindo desculpa para todo mundo que ficou pedindo esse vídeo na época que enviei o iceberg do Skylab, porque demorei muito para fazer esse vídeo, justamente porque na época o único disco do Júpiter Maçã que eu tinha ouvido era a Sétima Efervescência. E eu pensei, cara, não vou fazer um iceberg sobre ele se eu só ouvir umas músicas. Tenho que conhecer pelo menos o trabalho do cara. Afinal, nada mais justo, porque quando fiz o iceberg do Skylab, eu na época tinha ouvido quase todos os discos dele, porque eu realmente sou um grande fã do trabalho do cara. Em suma, o Júpiter Maçã foi um artista que infelizmente hoje em dia não tem muito material sobre ele na internet, não é muito falado na mídia, inclusive a maioria das notícias dele são de jornais locais do Rio Grande do Sul. Eu não achei tanta coisa nacional, e isso fode um pouco, porque eu sou de São Paulo e eu tive que cavucar mais. Eu acho um absurdo um artista que tem um dos 100 melhores discos da música brasileira ter sido relativamente esquecido e lembrado por uma entrevista onde ele estava péssimo, que é o caso de Matador de Passarinho. Eu não acho a entrevista ruim ou que o Rogério estava errado, afinal tem um vídeo do próprio Júpiter falando que não viu problema ali, mas a maioria das pessoas quando conhecem Flávio Basso atualmente é por causa daquela bendita entrevista. E a imagem que vem do cara é dele sob efeito de entorpecentes, e ele é muito mais que isso. Além de talento e inspiração na carreira do Júpiter, é visível um bom humor e ousadia. Afinal, cada disco dele é muito distinto, até parecendo que cada um foi composto por uma pessoa diferente. E essa ousadia do Flávio é a mesma que vejo nos Beatles, quando eles começaram a transicionar de um estilo mais iê para algo mais psicodélico. Mas no caso do Júpiter, foi de algo psicodélico para a bossa nova e até elementos eletrônicos. E uma pegada mais pop também. Eu também fiquei abismado ao ver que as pessoas desconhecem o Júpiter Maçã. E se você está conhecendo ele por esse vídeo e achou que falei interessante, cara, ouça os 4 discos principais dele, que a chance de você amar é alta. Eu só tinha ouvido a Sétima Efervescência e o resto dos discos são muito diferentes, e eu gostei dos 4. Vale muito a pena ouvir. Agora irei encerrar esse vídeo, que também é uma homenagem, pois nesse ano de 2025 fará 10 anos que Flávio Basso nos deixou, mas sua obra e influência em mais de uma geração de artistas underground ainda está entre nós, e o Júpiter Maçã de fato é do caralho. Eu sou o Gui, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou e não está inscrito, se inscreva no canal, afinal tive que fazer esse iceberg do zero sobre um cara que não tem muita coisa na internet. Agora sim, adeus, falou e tchau! Lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas, um lugar do cara.